Começamos mais um Comunica que Vende, o podcast que fala de comunicação, vendas e um montão de coisa boa para você que é empreendedor. E hoje é um tema assim, a cara do canal o tema, Comunica que Vende. Como que você pode utilizar a comunicação para aumentar suas vendas, vender mais? E tem muita gente que não sabe de tudo que vai aprender aqui com uma grande especialista e eu estou procurando ela aqui. Cadê ela? Mas enquanto ela não aparece, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, assinar o canal aí, se inscrever no canal para receber sempre os nossos novos vídeos, né? Sempre que tiver uma novidade, vai aparecer para você a notificação e você vai ficar por dentro sobre marketing, vendas, empreendedorismo, comunicação, oratória e todos esses assuntos que são negligenciados, mas que todo grande empreendedor que fatura milhões sabe de cor. É ou não é, Juliana? Tô aqui, tô aqui. Chegou! Olá, meu Tá na querido. área, tá na área. Tô na área. Você falou tudo agora, Cris. Se você parar para analisar os grandes players, os milionários, as pessoas que são um sucesso na vida, né, nem só nos negócios, essas pessoas têm algo em comum com certeza. Elas se comunicam bem. E isso é muito louco, né? Porque ainda assim, a gente percebe muita gente negligenciando a comunicação, porque acha que já fala bem. É uma coisa séria, né É, não? é muito sério porque comunicar É vai por isso que muito não além. existe, né? Vai muito além do que falar bem. Ou se vai. Tem, gen- E aí que o pessoal se engana. Tem Também é. gente que não fala tão bem, mas se comunica muito bem. Exato. Eu As acho. pessoas, as pessoas, não, você tem razão. Muita gente fala assim. Eu até tenho alguns conteúdos falando sobre isso lá no meu Instagram, que inclusive tá aqui, ó, gente. Acompanha a gente também lá, ó. Cadê o do Cris? O meu tá aqui, vai já aparecer meu Insta. Aqui, Juliana de Paula. E tem um do Cris também aqui do ladinho. Eu Para sou você o também nos Cristiano dos acompanhar lá. E Santos. aí, isso. E aí eu fiz um material exatamente sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu me comunico numa boa. Vixe, eu não posso ver o microfone que eu tô falando. Beleza, isso é falar. Mas isso não é, muitas vezes, se comunicar bem. E é aí que muita gente erra também. Falar, se comunicar bem, não é sair, abrir a boca e sair falando. Às vezes você é prolixo, você fala mais do que devia. Às vezes os seus gestos não são coerentes com aquilo que você fala. Às vezes você está feliz e seu rosto está mostrando que você está triste. Ou seja, o comunicar tem que ter essa engrenagem, né? Esse quebra-cabeça muito alinhadinho para poder aí sim ter uma comunicação assertiva e uma comunicação eficaz. E olha que nem começou o conteúdo ainda, hein, Cris? Nem, Só uma come... introdução. Nem começou o conteúdo ainda e eu queria perguntar para você exatamente isso. Como que a gente pode fazer para se comunicar eficazmente e não ficar só falando? Você falou uma coisa muito importante, uma coisa que eu, como capricorniano, sempre falo que eu sou capricorniano, né? Que eu sou meio capricorniano, meio sagitariano. Mas uma coisa que me irrita profundamente é gente prolixa. Gente que não vai direto ao ponto, gente que não fala o que tem que falar e resolve a parada, que fica dando voltas. Fala um pouquinho pra gente como a gente pode se comunicar para aumentar as vendas, vender mais, ser mais assertivo com o nosso cliente. Eu separei 3 pontos principais para a gente conversar hoje, envolvendo toda essa engrenagem que eu citei aqui da comunicação, que não é só a linguagem, né? Pelo contrário, a linguagem, de acordo com pesquisas, ela é responsável por 7% da nossa comunicação. Então, veja, tem muito mais coisa para entrar nessa história do que apenas o que você fala. Mas respondendo a sua pergunta sobre ser prolixo, né? Se a gente pegar a palavra, ela já meio que define pra gente, né? Prolixo, separa isso. Lixo é o final dessa palavra. Então, a gente tem que tirar o lixo da nossa palavra, da nossa comunicação, os excessos da nossa comunicação. Porque senão você vai lá na China e volta para falar que tem o que o almoço está pronto, para contar uma história. E aqui a gente está falando mesmo de você trabalhar a objetividade, porque muitas vezes o prolixo fala tanto assim porque ele não tem clareza daquilo que ele quer comunicar. E isso é no áudio do WhatsApp, que poderia ter, por exemplo, 30 segundos, mas ele tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Porque você não sabe por que, que você pegou o celular exatamente para gravar aquele áudio. E isso é um treino muito legal, viu, Cris? Vou até salvar aqui, ó.
Esse é um treino muito bacana de você fazer aí no seu WhatsApp, mandando pro seu marido, pro seu filho, pro seu amigo. Cara, vai falar uma coisa? Meu Deus, deu 2 minutos. Não. Eu sou capaz de gravar um áudio menor que 2 minutos. Eu sou, quer ver? Aí quando você se ouve, você fala, gente, nada a ver esse monte de coisa que eu falei. Vão abrindo várias janelinhas assim na sua cabeça. E isso vai deixando essa comunicação prolixa, suja, e a pessoa acaba perdendo o foco. Você perde o foco do que você está querendo comunicar e o outro que já fala, meu Deus, espera que eu já esqueci. E você fala, fala, fala e não fala nada. Então, não quer dizer que você tem um grande repertório quando você fala muito. Isso serve para o áudio do Zap, para uma palestra, para um vídeo, para responder a uma pergunta, para responder ao seu filho. Não pensa que você falar muito quer dizer que você é muito inteligente. Muito pelo contrário. A percepção do outro será, meu Deus, ele nem sabe o que está falando. Tá perdidinho. Essa é a reação e a gente não quer isso, porque isso é um tiro no pé quando a gente fala em comunicação, né? E você falou Exatamente. que não tem paciência, né? E eu não tenho paciência nem com vendedor, nem com parente, nem com amigo que fala mais A do que gente fica deve. assim, né? É. Tá, E assim, é uma fala. característica minha. Como capricorniano, cara, vai direto ao ponto, fala o que tem que falar, pelo amor de Deus. Que Eu não meu tenho tempo tempo a é perder. meu tempo é precioso. É isso, E assim, é isso. e realmente é um mal da humanidade hoje, essa prolixidade. Esse exemplo que você falou do nome é prolixo mesmo, né? Você tá mandando pro lixo um monte de informação que é redundante, que é desnecessária, que você já falou 1000 vezes e que não precisa. Mas Não você. precisa. E eu vejo que são pessoas que estão perdidas muitas vezes. Ou ela quer se tornar A falta da, inteligente, a né? falta da clareza, Cris. Não tem clareza, às vezes ela tá Uhum. perdida num mundo de ideias que ela não consegue. Então, assim, a pessoa inteligente é aquela que consegue traduzir um livro em uma página, né? Que consegue Isso. fazer esse resumo, Sintetizar. sintetizar e ir direto ao ponto. Isso é E comunicação. clareza, Cris, e clareza, é legal a gente já ter falado disso também, porque a clareza, ela faz super parte desse assunto que a gente está trazendo hoje, que é a comunicação que vende, que inclusive comunica muito com o nosso canal, né? Comunica que vende. Porque se eu não tenho clareza daquilo que eu estou querendo, por exemplo, oferecer, ofertar para uma pessoa, vender, se eu não tenho clareza que o que eu quero vender é esse copo, eu não vou conseguir passar esse desejo para quem está me ouvindo. Então, a primeira coisa é você entender qual o objetivo do produto ou do serviço que você oferece e como que aquilo vai ajudar outra pessoa. Por que ela vai comprar isso de você? Se você começa blá, 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 e você não é direto ao ponto, essa pessoa vai ela já perde a conexão total com você. E se eu não tenho conexão com a minha audiência, eu não vendo. Não É vende. simples, não é? Então, Exatamente. por isso que é tão importante. Como que eu tenho essa clareza, Cris? Isso é legal a gente falar. Treinando. Você vai treinar seu objetivo. E esse exercício que eu passei do áudio, nem que você grave áudios para você mesmo. Todo mundo tem um grupo só seu no Zap, né? Que clássico é essa? Você tem, Cris? Não, Não acredito! não tenho. Menino, isso é vida! Isso é Eu não maravilhoso! tenho um grupo Faz. só meu. Por quê? Você não gosta da ideia? Olha a gente Não, tricotando eu sobre nunca prolixo aqui. precisei usar. Nunca. Assim, eu mando às vezes mensagem pra mim mesmo com alguma Talvez imagem. funcione. Alguma imagem que eu Sim, preciso baixar em algum lugar e tal, colocar no. pode ser isso também. Mas pra Não comunicação, não. precisa. Não precisa ser um grupo. Você pode mandar mensagem para você mesmo. É verdade, já faz um tempo que o WhatsApp atualizou isso. Mas a ideia do exercício é o seguinte: começa a treinar isso. Fala, poxa, se eu tivesse que passar um recado pro meu chefe sobre tal coisa, como é que eu falaria isso? E você grava esse áudio. Grava como você falaria. Depois você vai experimentando cortar esse tanto de informação. Faça essa autoanálise. Você vai ver como você muitas vezes consegue em 40 segundos ser enxuto direto ao ponto. Eu várias vezes faço isso. Eu falo, gente, não, 2 minutos não dá. Aí eu apago e eu faço de novo. É como falar assim: oi, Cris, bom dia. O assunto de hoje então vai ser comunicação que vende. Eu pensei em falar sobre tais pontos. O que você acha? Acabou. Aí eu espero o retorno do outro. Mas eu quero falar sobre isso porque é um assunto que uma aluna minha me chamou na semana passada e é. Gente, não precisa. Não precisa você agir dessa forma. Você ir colocando um monte de informação que é desnecessária. Isso só vai cansar o outro, ele vai acelerar lá em 2 vezes, não vai nem entender o que você falou. Então, treine a sua objetividade com áudios mandando para você mesmo. Um excelente exercício.
Quem edita vídeo é uma mão na roda, porque você aprende a sintetizar as coisas. Você pega e corta o que é desnecessário e vai treinando isso. Agora tem uma questão em relativa a vendas, que é a questão do benefício versus as características. Característica versus Sim. benefício. Muita gente foca muito em característica. E fala, porque essa TV Uhum. ela é redonda, ela é quadrada, ela é fina. E a pessoa ela não Exato. quer saber das características do produto. Né? Vamos falar de produtos Uhum. físicos. Ela quer saber Uhum. dos benefícios. O que ela ganha com isso, Exato. né? Então, assim, se ela já cortar as caras. Não, porque essa TV tem um som surround max ultra power. O que que essa Não quero, querida. informação. O que que essa informação é. Para que essa informação é relevante Agrega para na mim? minha vida. Agrega na minha Eu, vida. Agora, isso é ó, linguagem, né? é linguagem. Você falou de 3 pontos, Uhum. eu já. Vamos recordar que a gente vai tratar hoje. Quais são esses A 3 pontos? linguagem, A linguagem, a linguagem, que é literalmente aquilo que você fala, porque tá? a comunicação é muito de como o outro nos percebe, né, Cris? Então, eu não posso chegar para você e falar que eu tenho autoridade em algum assunto. Quem sou eu para falar isso, né? Mas eu preciso agir de tal forma, ter um posicionamento adequado para que o outro me enxergue como autoridade. Então, é percepção. E como é que acontece a percepção do outro a meu respeito? Acontece com a forma como eu me posiciono, ou seja, barra como eu me comunico. E isso é um negócio muito interessante que a gente tem que ter em mente. Então, veja, quando eu uso palavras, determinadas palavras, eu sou percebida de uma forma. Se eu uso palavras chulas ou não, se eu uso palavras mais técnicas ou não, percebe que o outro vai interpretando o meu jeito de me portar? Outra coisa é a minha postura. Dependendo da postura que eu tenho quando eu chego nos locais, eu sou percebida de alguma maneira. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai trazer aqui. E o terceiro ponto é como que eu falo as coisas, como que eu uso a minha voz, as ênfases, a minha dicção, a minha articulação, como que tá tudo, como que essa engrenagem está funcionando. O outro também me percebe de maneiras diferentes. Se eu falo muito acelerado, eu vou ser percebida de uma forma. Se eu vendo e falo mais baixinho o valor do meu produto, por exemplo, eu serei percebida de outra forma, talvez como uma pessoa mais insegura. Então, por isso que são pontos fundamentais que eu quero trazer hoje com um pouco mais de detalhes para a nossa audiência aqui. Então, linguagem, postura, né, que é o nosso gestual, que é a nossa comunicação não verbal, e a forma como a gente fala, ou seja, como que a gente utiliza a nossa voz nesse processo. Tem até uma pesquisa bem antiga que fala que 93% da nossa comunicação é baseada não no que a gente fala, mas como a gente fala aquilo que a gente fala. Exato. Né? Então, É assim, exatamente isso. Pode concluir, Cris. Eu sempre interrompendo o Cris, não, coitado. quem vai concluir é você. Hoje é o seu dia, hoje o especialista é você. Você tem todo o direito de falar, falar e falar. Porque a gente está aqui para absorver Essa conteúdo e eu sua, quero aprender com você também. essa pesquisa que você falou, quando a gente esmiuça, né, detalha ela mais um pouquinho, a gente vê exatamente ali as porcentagens. Então, 7% da comunicação, de acordo com esses pesquisadores, ela é focada na linguagem, ou seja, são as palavras que a gente utiliza, palavras mesmo, conteúdo, 7%. 38% é como eu falo isso, ou seja, a minha voz. É a tonalidade, é o jeito que eu falo. Eu falo de uma forma mais leve, eu falo de uma forma mais ríspida. Percebe como muda o entendimento do outro? Eu falo mais alto, eu falo mais baixo, eu falo mais doce, eu falo acelerada, eu falo pausada. Isso é 38% da nossa comunicação. Lembra? Como o outro me percebe. E 55% é como o meu gestual, como que eu enfatizo a minha postura, as minhas expressões, é muito, né, a comunicação não verbal. Então, quando eu somo aí o não verbal com a minha voz, dá os 90 e poucos por cento aí, 90, acho que 3%, e sobra os 7% da minha comunicação. Essa é a base dessa pesquisa, que foi muito criticada, vale a pena a gente falar aqui, porque ela foi muitas vezes tirada do contexto em que aconteceu, mas fato é que faz todo sentido. Porque se eu falo que eu estou feliz e eu não expresso isso da maneira correta, não tem coerência.
A mesma coisa você falar que o seu produto é maravilhoso, vai resolver a vida, e você está falando isso com a energia lá embaixo. Esse produto realmente, esse colchão que eu tenho para você, ele é incrível, ele vai fazer você ter uma noite de sono maravilhosa. Vai mesmo? Não vai, querido. Eu não vou comprar esse colchão de você. Agora, se você vem para mim e traz os benefícios, como você falou, né, diferencia benefício de características e usa todo o potencial da sua comunicação para me provar que aquilo é bom, olha, esse colchão é sensacional. Você tem dores nas costas? Conta aqui para mim. Certamente, se você utilizar do nosso colchão, ele vai te dar muito mais descanso. Suas noites não vão ser mais as mesmas, porque um dos grandes benefícios dele é, aí você começa a trazer isso, mas eu tô falando com empolgação, eu tô falando com uma certeza que sai pelos meus poros. E isso não são somente as minhas palavras que trazem essa certeza e essa segurança, sabe, Cris? E aqui eu quero focar mais, eu quero trazer alguns exemplos práticos para o pessoal. A começar com essa questão da comunicação falada, a verbal. Né? O que eu acho interessante, penso que seja interessante, da gente ir excluindo aí da nossa comunicação para passar essa segurança maior. Podemos? Claro que podemos. Mas antes de você continuar, eu queria falar um caso Diga. que aconteceu comigo. Eu estava com um cliente na minha loja e aí ele estava Ah, comprando uma maca portátil. Aí ele falou assim: "Ah, eu vou pesquisar". E falei, pode pesquisar à vontade, você tem todo o direito seu de pesquisar, mas você não vai encontrar melhor preço nem pronta entrega, porque eu conheço meus concorrentes, é tudo 15 dias para entregar. O cara pensou e comprou na hora. Por olha quê? essa segurança. Porque eu tinha segurança naquilo que eu estava falando, né? Eu tinha certeza, já tinha, claro, conhecimento de mercado e aquilo passou, era verdade realmente. Dificilmente ele encontrar para entrega e não encontrar no mesmo preço. Então ele viu tanta segurança que ele decidiu comprar. E uma outra, eu era vendedor de material de construção no Emura Home Center e chegou um casal da minha idade, na época eu tinha 20 anos, 21, e a moça tava com Tô muito ouvindo muito. medo de, sabe medo de vendedor? Aham, Aquela. se Ah, não, enganava. eu tô só olhando, tô só olhando. Aí eu, não, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tava ali realmente. Eu tava num pique de ajudar mesmo, né? Porque os vendedores às vezes não querem ajudar. E aí É a bem moça isso. foi. O marido dela era muito calado e a moça que dominava a situação. E ela foi pedindo informação e eu fui dando, ela foi vendo que eu tava ajudando ela com muita com muito Verdade. carinho, muita verdade, né? Que eu tava ali realmente querendo ajudar. Não, fica tranquilo, eu tô aqui pra te ajudar. Não, mas eu não vou comprar, tô pesquisando. Eu falei, tá tudo bem. Aí a moça saiu, passou uns 10 minutos, ela volta. Falou, Cristiano, eu ia pesquisar, mas você foi tão atencioso comigo, você me ajudou tanto que eu não vou conseguir, eu vou ter que comprar de você. Aí ela comprou, aí o pior foi, ó como a comunicação é importante. Ela comprou, no caixa, eu levei ela até o caixa, passei a mercadoria dela, e ela falou assim: "Olha, eu nunca fui tão bem atendida na minha vida como eu fui por você". Nisso, tinha um rapaz que trabalhava no CPD. Sabe o que é CPD? CPD é negócio de informática, não? É. Eu gosto de perguntar Aham. porque é umas coisas de velho e que ninguém sabe. Você É percebe que eu tô Centro, velha, né, no caso. Centro de Processamento de Dados. Era a área de Isso. informática da empresa na época. E Uhum. ele pegou e ele foi Computadores, e né? deu com a língua nos dentes para a chefia. No outro dia eu fui o assunto da reunião, porque tinha reunião todo dia antes de entrar. E eu fui parabenizado e não sei o que. Eu falei, ué, mas eu não fiz nada, o que, que eu fiz? Eu só atendi bem um cliente, eu só me comuniquei, eu só falei pra ela que ela tava. Podia ficar tranquilo que eu tava ali pra ajudar ela. Então, se você for comunicar que você quer ajudar o seu cliente, que o seu cliente pode confiar em você, que você não tá ali só pra roubar o dinheiro dele, entre aspas, né? Tirar o dinheiro dele, Uhum. mas sim pra prestar um Sim. serviço de qualidade, ele vai comprar de você. Isso é muito legal que você falou, porque às vezes a pessoa olha assim, eu falo muito que a comunicação é negligenciada, né? As pessoas só dão valor para ela para realmente se comunicar da maneira correta quando elas começam a perder oportunidades. Então, olha como uma pessoa que se comunica bem, que lida com o outro bem, que se relaciona bem, ela é diferenciada. Uma pessoa que vive no mundinho dela, que não se expõe, que não se coloca, que não se posiciona, ela não tem esse tipo de reação que você teve, entende? Esse tipo de retorno que você teve, mesmo que você não tivesse buscado por isso. Então, gente, mais do que nunca, quanto antes você entender e aceitar que a comunicação vai te levar a lugares mais altos, a níveis mais elevados, melhor.
Não tem, assim, não tem como não entender isso. Uma pessoa que fala bem, uma pessoa que sabe argumentar, uma pessoa que é gentil, que sabe se relacionar com o outro, essa pessoa vai ter vantagens na vida. Simples assim. Simples assim. Eu não estou falando aqui de puxar saco de ninguém. É o fato de você saber se portar, de você saber falar com o outro, você fazer um network, você saber se colocar à disposição, você se comunicar de maneira assertiva. Você numa reunião vai lá e se posiciona. Você acha que vão lembrar de quem quando tiver uma promoção? Daquele que nem aparece? Ou de você que está sempre ali, disposto, posicionado, falando, dando ideias. Não estou falando de ser prolixo. Estou falando de você ser estratégico e intencional na sua comunicação. Comunicação é poderoso, é um poder que todos nós temos. Está bem escondidinho em algumas pessoas, mas está lá dentro. É o tal do comunicar sua essência, né? Que é o meu método. É exatamente sobre isso. Sobre você entender esse poder que você já tem e trabalhar esse poder da comunicação. E essa história que você trouxe foi excelente porque é sobre isso. A gente se destaca mesmo quando a gente não quer, quando a gente tem uma comunicação eficaz, entende? E a gente percebe isso no outro, na percepção. Mais uma vez eu estou falando aqui, percepção do outro, porque comunicação é isso. É como você é percebido, não é como você quer ser visto. Ah, mas eu sou tão bacana, eu queria que as pessoas me vissem assim. Tá, mas você tem que agir de tal forma que faça com que as pessoas te percebam assim. Você não adianta só você ser. Sabe essa frase? Você precisa parecer ser alguma coisa. E isso é a tua comunicação. É a tua imagem, é o teu cabelo, é a tua roupa, é a forma que você se porta, é a forma que você fala. É tudo. É tudo. Tudo comunica. O outro tá diretamente envolvida nisso. Mas sobre a linguagem, Cris, não sei se você quer colocar mais uma coisinha nesse ponto, Não, você não. traz as Pode histórias, aí eu continuar. tenho aqui e complementando. Maravilha. O primeiro ponto aqui é a questão da comunicação, que são os 7% lá, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, e agora trazendo aqui para a nossa galera também do canal, é para você começar a eliminar algumas que podem trazer um certo amadorismo na sua comunicação. Por exemplo, a gente está falando aqui para empreendedores, para especialistas, correto? Pessoas que têm uma experiência, que já trabalham com algo, que vendem algo ou vendem um serviço ou um produto há algum tempo, ou seja, pessoas que são especialistas em uma área. Você precisa entender que quando você vai oferecer o seu produto ou serviço e você usa, por exemplo, a palavra dica, que eu já cortei ela do meu vocabulário, e de vez em quando ela vem, né? Então a gente deixa ali, mas deixou de ser algo constante, por quê? Por quê, Ju? Por que você encana tanto com essa palavra dica? Porque ela demonstra esse amadorismo na sua comunicação. E quando nós estamos falando de especialistas, a gente está falando de gente que está ali para te orientar. Então, se eu vou ao médico e ele fala, eu vou te dar uma dica, Juliana, se fosse você, eu tomaria esse remédio aqui para sarar aí a sua dor de barriga. Eu não vou levar aquilo a sério. Ah, mas é só uma sacada, é só uma dica? Ou você está me orientando a fazer isso? Então, você que é especialista, nesse momento da venda, por exemplo, você precisa ter a segurança também ao usar suas palavras. Então, o especialista, ele não usa dica. Eu vou te dar uma dica aqui, eu sou um contador, vou te dar uma dica, faz uma planilha. Não. O especialista, ele orienta, ele aconselha, ele mostra o caminho. Às vezes você vai fazer um conteúdo para rede social, 3 dicas para você não cair, sei lá, no leão, na malha fina, enfim, sei lá qual o assunto que você trata. Você não vai dar dica, porque dica quem me dá é o Google. Qualquer pessoa dá dica, e eu não sou qualquer pessoa, eu sou um especialista. Então, se você quer ouvir algo de mim, você será orientado, você será aconselhado a tomar um caminho que eu sei que vai te dar um resultado. Percebe que simplesmente mudar essa palavra muda tudo? Eu vou te dar uma dica. Não, eu vou te dar uma orientação. Eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar aqui uma estratégia, um passo a passo para você seguir. Muda completamente. Uma outra palavrinha também, que a gente sempre fala, né? Mas quando a gente tem uma clareza maior, uma consciência maior, a gente começa a se policiar, que é a questão do acho. O acho traz junto com ele, casadinho ali, uma certa insegurança quando a gente fala.
Então é diferente de você falar eu acredito, eu penso que, e você falar um eu acho. Cris, o que que você acredita que você acredita que possa ser legal? Ou então a pessoa pergunta, o que que você acha que pode ser bom em relação, por exemplo, a para quem está começando, empreendedor no marketing digital? Olha, Ju, eu acho. Não, de acordo com a minha experiência, Juliana, eu acredito que o melhor caminho para você é esse, esse. Pelo que eu conheço do seu trabalho. O ideal é que você faça isso, isso, isso. Muda também completamente o posicionamento que você tem diante da outra pessoa. Poxa, ele. Sabe quando a gente fala com alguém, a gente fala assim, me passou segurança. Seguro ele, né? Me passou segurança pra gente? Fala firme. Tudo isso, repito, é a percepção que o outro tem a nosso respeito. Entende como são palavras bem simples, mas que se a gente for trocando no nosso dia a dia, a gente vai trabalhando também o olhar do outro a nosso respeito. Isso é muito poderoso. Isso são técnicas de copywriting, né? De escritas persuasivas, que no Uhum, caso não é escrita, no caso é falado. Mas assim, isso. eu considero que a palavra ela tem poder e ela tem vibração. Cada palavra vibra de uma forma diferente. E na hora de você. Aí a gente vai falar, semana que vem, nós vamos entrar no tema de conversão, que a gente falou de atração, através do tráfego pago, vamos falar de conversão. Exatamente isso vem a calhar, Ju, porque assim, dependendo do seu discurso, tanto é que um discurso de um presidente, de um político, ele é escrito antes. O cara não chega Minuciosamente pensado. Uhum, minuciosamente. Olha o poder da palavra. Ele não é, ele chega lá e começa a uhum, falar. Ele tem lá um discurso escrito que geralmente ele exato. lê ali, que é feio também ler, eu não gosto, mas tudo bem. Mas assim, se você utilizar as palavras certas, você vai ter uma conversão maior. E não é só uma conversão em vendas. Uma conversão num relacionamento, uma conversão do seu filho te obedecer. Tudo é conversão. A vida é feita de conversão. Quantas vezes uma palavra maldita, no, errada no contexto, você, não era isso que eu queria falar, acabou. Aí quanto mais você fala, Acabou. piora. Não é? Uma palavra Então, ela é lançada é igual uma flecha, né? Que uma ela não flecha, volta uma atrás. flecha. Não volta, não adianta, você falou. Então, assim, é pensar antes, é o que você falou, Cris. O improviso é muito legal, e as pessoas às vezes olham assim, né, até para jornalistas, né, que é o meu caso. Nossa, você é tão boa no improviso, mas deixa eu te contar uma coisa. Para você aprender a improvisar, você também tem que treinar. Tem que treinar muito. Não é assim, improvisei. O improviso é o resultado de muito treino, das palavras que você usa, da forma como você fala, do repertório que você tem. Então, ter essa atenção com as palavras é muito importante. Quer ver outra palavrinha danada? É o mas. O Mas, mas, ele funciona como uma borracha, se você parar para pensar, Cris. Como se ele apagasse tudo que você falou anteriormente. Então, eu viro para você, vamos imaginar uma entrevista de emprego, né? E aí eu tô lá te entrevistando, você tá me entrevistando, aí eu viro e falo, fala uma qualidade sua, Juliana. Não, olha, eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, eu gosto muito desse contato, né? Sou muito, assim, eu gosto muito de estar renovando os meus conhecimentos, gosto muito de estudar, mas, inclusive inglês eu estudei também um tempo, mas aí eu precisei parar, estou meio enferrujada. Olha o mais aqui. Tudo que eu falei de positivo antes, quando eu falo mais, eu estou meio enferrujada, eu preciso estudar mais, é como se eu apagasse todas as coisas boas que eu falei a meu respeito antes. Eu poderia falar como, Ju? Troca esse mais por um E, por exemplo. Olha, eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de pessoas, estou sempre estudando, estou sempre me capacitando. Inclusive, questão de línguas também, eu tenho aí uma história com a questão do inglês. Dei uma parada nos estudos, é verdade, e estou buscando já retomar esses estudos, porque eu sei da importância que é ter uma outra língua, inclusive o inglês, que a gente fala a qualquer momento. Entende? Como o I, ele somatiza, ele fala, eu tô com esse problema, e já tô indo atrás para resolver. Quando eu uso mais, eu apago. É igual aquela coisa assim, nossa, Cris, você é incrível, mas... tá cheio de mais o defeito. quê? Você Mais é, o... você é perfeito, mas tem um monte de defeito. Olha, você é incrível, o nosso relacionamento é maravilhoso, né, lá, os namoradinhos. Mas, aí você já sabe, ih, deu ruim. Deu Mais o ruim. quê? Então, você apaga a borrachinha, tudo que você falou de bom antes. Eu não vou lembrar daquilo, eu só vou lembrar do que vem depois do mais. Então,
cuida desse mas. Ele é importante? Ele é, mas cuida como que você vai usar essa expressão, essa palavrinha, porque ela pode destruir a sua comunicação. Usa no contexto Então, certo, falamos né? aqui, ó. No contexto certo. Falamos da dica, falamos do eu acho e falamos do mas, que são algumas palavras que podem ser sabotadoras. Eu acho que essa é a grande sacada. Olha, eu acho aqui, eu posso usar? Eu posso. Mas tá vendo que eu já tenho a consciência? Não, ficaria melhor eu colocar aqui no lugar do acho? Eu penso aqui. Eu oriento aqui. Você entende? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Quando você tem a consciência da coisa, embora você fale, você já na hora se lembra, poxa, podia ter falado um eu penso, um acredito. Ai, Ju, nunca mais vou usar. Vai, mulher, vai, homem. Mas você vai usar menos, porque você vai começando a ter essa consciência. Quer ver uma outra coisa legal que entra aqui também, Cris, nessa parte da fala, da comunicação verbal? Os vícios de linguagem. Eles também empobrecem muito a nossa comunicação. Então, a gente precisa ter a consciência deles. Às vezes, você não vai perceber que você tem algum vício, porque você está acostumado com ele. O que pode acontecer é alguém te apontar isso, alguém que você tem alguma intimidade, enfim, e essa pessoa vai falar, ó, Ju, você está falando muito né, você está falando muito aí, e não é uma coisa que, por exemplo, comunicadores não fazem. Jornalistas, por exemplo, têm vícios. Eu já vi várias situações. Eu mesma identifiquei um vício que eu tinha, que é ao fim de toda frase, eu falava muito tá bom, então tô aqui combinando alguma coisa com você, e eu falava, nos vemos então a 1 hora, tá, Cris? Tá bom? Muita coisa simpatiquinha, né? E aí eu comecei a tomar consciência disso. Por quê? Porque eu consegui, nesse caso, perceber, mas outras coisas passam batido. É um né, é um viu, é um faz sentido, que na época famosa dos coaches, todo mundo falava, né? Faz sentido? Faz sentido? Isso é um vício. Um vício é tudo aquilo que é repetido muitas vezes, que sai do controle. Eu sou viciada em chocolate, eu sou viciada em vinho, eu sou viciada em bebida, eu sou viciada em dormir. Excesso se torna um vício. Então, quando eu uso muito alguma expressão na minha comunicação, ela se torna um vício de linguagem. E aí você pode perceber e tomar consciência do seu vício ouvindo seus próprios áudios. É um exercício muito simples, mas muito eficaz. Você vai ouvir áudios que você mandou ontem, pode ser, para uma pessoa mais chegada sua, seu marido, seu filho, sua mãe, que você tem um tipo de comunicação mais leve, mais solta. Ouça esse áudio. Você vai ouvir um áudio que você mandou de repente para um superior seu, para um cliente seu, que geralmente é um áudio mais formal, e você vai analisar, caramba, aqui eu falei um monte de né, não é que é mesmo? Nesse aqui eu falei um monte de sabe? Tem vários, né, mais comuns assim, vários tá. Então é incrível como a gente tem essas muletinhas, e isso vai empobrecendo demais a nossa comunicação. Parece que você não sabe o que você vai falar, parece que você não tem clareza, você não respira do jeito correto, você sempre coloca essa muleta ali para sustentar a sua comunicação. Então, ouça seus áudios, se não tiver nada maravilhoso, se tiver, você vai identificar e aí você vai começar a se policiar. Putz, falei que tá bom de novo, igual eu com o acho agora. Caramba, falei de novo, tá, vou lembrar. Aí você vai tendo mais controle daquilo, e vai tendo mais controle até que você vai diminuindo, e a sua comunicação vai ficando mais limpa. Teve uma vez que eu contei em uma entrada ao vivo de uma jornalista, ela falou, acho que foram 15 ou 16 viu. Você imagina, a informação, ela perde o protagonismo, porque você começa a prestar mais atenção em tudo que ela fala repetidas vezes. E isso empobrece, repita a comunicação. Então veja se você tem esse problema de vício de linguagem e elimine isso da sua forma de comunicar. Você vai ter muito mais credibilidade, sabe, com o outro quando você tem essa comunicação. Você tem? Qual que é o seu? Eu fico falando, quando tô pensando, e como eu edito os vídeos, aí eu percebo, aí eu corto, eu falo, eu tenho que melhorar. Só que assim, na época do Estética na TV, que era o programa de entrevista que eu tinha, eu não assistia os meus vídeos, então eu não me policiava quanto a isso. Hoje, isso é um problema. Hoje eu assisto, então eu tô me policiando e estou melhorando pouco a pouco, porque é uma questão, você não melhora da noite pro dia.
Não, Você tem que se mas aí que tá. conscientizar e treinar, 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 porque é uma coisa automática da sua mente. Isso. Você sabe que o grande lance é esse. Eu acho que mais do que eliminar é você tomar consciência que você tem aquilo. Porque, repito, é igual o acho. Eu sei que ele, em excesso, ele prejudica a minha comunicação, mas de vez em quando ele vem. É automático. Eu falo isso há tanto tempo, é como o meu tá bom. Mas na hora que você toma consciência disso, você lembra. Você fala, é igual é como se fossem uns guardinhas que vão ficar ali, ó, literalmente policiando. E aí você fala e toma consciência e fala, não. E aí você vai diminuindo. É um processo. Não pensa que amanhã você já vai ter eliminado o vício. Não. Mas você vai diminuindo e isso já vai ter um grande resultado na forma, no todo ali da sua comunicação. Então, observar as palavras e a linguagem são extremamente importantes. Então, se você quer ser visto como um comunicador profissional e não um amador, não uma pessoinha, você tem que começar a se atentar a esses pontos. Acabei de falar aqui pessoinha e me lembrei de um outro ponto da linguagem que é muito surreal. E esse eu tinha demais, Cris. Geralmente, pessoas que são mais, eu diria, que são mais leves na sua comunicação, que têm uma linguagem mais simpatiquinha, mais doce, elas tendem a falar no diminutivo. São pessoas mais fofas, sabe? Não é um Tem duas cavalo igual eu, meninas. assim. Você já viu gente assim? Que Já, dá uma agonia. da agonia. Uma bananinha. Ai, vou tomar uma aguinha. Ai, tá um dia tão quentinho hoje, tá um friozinho, né? Cara, você pode falar assim, ser o seu jeito. E eu era muito essa pessoa, meu Deus. Então, o que que acontece? Essa comunicação, ela se torna uma comunicação menininha. Eu vou trazer pro feminino porque é mais comum, né? Sim. Essa comunicação nas mulheres. É mais docinha. Então, ficava uma comunicação muito demais. Isso na hora da venda, cara, é terrível, porque a tua credibilidade, ela vai ficando meio escondidinha nisso. Eu quero vender de uma pessoa que me passe segura, eu quero comprar de uma pessoa que me passe segurança, de uma mulher, de um homem, de um profissional, e não de uma garotinha. Que tudo é diquinha, vamos para nossa reuniãozinha, vamos conversar sobre esse projetinho. Ai, chefe, eu fiz um projetinho aqui. Não, gente, olha como é o posicionamento. Tudo bem? Tudo bem, seu Francisco? Olha, eu pensei, desenhei um projeto que eu penso que vai ser muito interessante para a empresa. Só teria um minutinho para a gente conversar essa semana? Isso é uma postura. Outra postura é: oi, seu Francisco, tudo bem? Dá licença. Eu fiz um projetinho que eu acho que vai ser muito legal. Nossa, eu acho que vai resolver nossos problemas. Só teria um minutinho para a gente conversar? Gente, ai, muda tudo. Vocês conseguem perceber, gente? Olha o jeitinho, bateu na porta. Gente, que segurança você passa, você não é levado a sério. Essa é a verdade. Vamos falar a verdade Não aqui? leva, não é. Se você tem essa comunicação, você não é levado a Por sério. ninguém. Por ninguém. Você é querida, você é fofa. Mas na hora do vamos ver, eu quero ver se vão comprar de você ou da outra pessoa que chega firme. Olá, seu Francisco, tudo bem? Bom dia. Eu desenhei um projeto esse final de semana que eu penso que vai ser a solução para o nosso problema de comunicação aqui na empresa. Você poderia me ouvir? Gente, é completamente diferente. Vocês conseguem perceber quando eu falo de comunicação que vende e como são detalhes? É o tom da minha voz, é a palavra que eu uso, é tirar diminutivo que empobrece e diminui a minha comunicação. Eu não faço um projetinho, não. Eu estudei, eu tenho experiência, eu sei o que eu faço, eu resolvo problemas, eu te entrego uma solução, e não um projetinho. É você, entende, Cris? É você se valorizar. Mas eu vou repetir 30 mil vezes se for preciso isso aqui. É sobre percepção do outro. Quando eu entendi isso, eu lembro que assim que eu assumi a apresentação até, eu ainda tinha essa comunicação muito menininha. E meu esposo falou, amor, eu acho que você precisa se posicionar de outra forma. É muita fofura. Talvez não estejam te levando tão a sério. Eu fiquei brava. Você quer falar comigo? Isso que eu que entendo disso. E ele estava coberto de razão. Quando eu comecei a agir como uma mulher, uma profissional que eu era de anos, mostrando quem eu era e o que eu sabia fazer, eu comecei a ser vista de outra maneira. E eu te coloco esse desafio aqui, você que está me acompanhando. Mude sua forma de comunicar. Mude sua postura. Mude o seu
tom de voz, para você ver se as coisas não vão mudar, se a percepção dos outros não vão mudar a seu respeito. Eu sou tão apaixonada e alucinada pela comunicação, Cris, por causa disso. É uma postura que você muda. É um jeito de falar que você muda. É uma segurança que você começa a sentir quando você alinha a sua autoimagem. É como você começa a se enxergar que reflete no outro. As pessoas começam a te ver diferente. É como uma essência que sai da sua pele. É um perfume que atrai. Quando tudo isso está alinhado. Porque se eu sou insegura, Cris, que era o meu caso, então eu falar mais fofinha, bonitinha, vou incomodar. Olha, é só se você puder me ouvir. É só quando você tiver um tempo. É um projetinho, nem é tão importante assim. Não. É o projeto que vai trazer solução para a empresa. E você precisa me ouvir. Eu queria falar um negócio, mas antes de falar, eu queria dar uma diquinha. Posso dar uma diquinha? Dá uma diquinha. Se inscreva no canal, curta, comenta, deixa seu comentário, deixa sua pergunta para nossa especialista aí, conta o seu caso, coloca lá por que você é assim, por que você fala assim bonitinho, tão fofinho. Diquinha número 2. Segue a Juliana lá no Instagram, ó. Juliana de Paula A, porque lá ela dá um monte de dica, que não é dica, um monte de orientação, um monte de conteúdo gratuito para você que quer melhorar sua comunicação. Então segue ela lá que você vai se dar bem, né? Eu sigo já faz um tempo e, a Juliana manja muito de comunicação, não é à toa que tá 19 anos, né? 19? 19, Cris, vai fazer 20 já. Na TV. Ô, Cris, mas faz sentido para você isso que eu falei? Talvez você não passasse por isso. Total sentido. Por isso. Não, eu não passei, mas assim, o que eu sofro é ver as pessoas falando dessa forma. Exato. Eu sempre fui meio cavalo, né? Então, assim, a minha comunicação não tem nada de boazinha. A minha comunicação é direto ao ponto, é rude, é forte. Mas, assim, quando a pessoa chega com essa coisinha, me irrita de uma profundidade. Tá vendo, aí eu queria entrar um pouco no cérebro das pessoas. Eu vejo pessoas assim, como pessoas com falta de autoestima e pessoas com muita insegurança. Né? Faz total sentido. A gente não pode bater um martelo aqui e falar que todas são assim. Não. Todas não, mas 100% eu acredito. Eu posso te falar por mim. Juliana de Paula tinha essa comunicação. Eu tenho uma comunicação mais leve ainda, e isso faz parte da minha essência. Sim. Mas é uma comunicação que hoje eu aprendi a deixá-la mais firme. Então, se eu tiver que falar com você, com meu filho, com meu marido, com sei lá quem, me impor, hoje eu consigo fazer isso. Há alguns anos eu não conseguia, porque no meu caso era exatamente o que você falava. Eu era muito insegura, então eu tinha medo de contra as outras, medo de incomodar nível, assim, meu Deus, que eu preferia não me posicionar, e quando me posicionava era sempre muito boazinha. Ah, a Juliana é tão boazinha, essa era a percepção do outro a meu respeito. E não que eu tenha que ser má, gente, não é isso. Mas percebe que é uma comunicação com essa segurança e credibilidade. As pessoas não vão te dar o devido valor por você ter essa comunicação boazinha. Não vão. E eu era essa pessoa. E meu caso era insegurança, Cris. Você foi certeiro. E além de ser insegurança, eu não sabia. Mas era isso que eu comunicava. Você acabou de falar, Ju, quando eu olho uma pessoa assim, na minha cabeça vem, meu Deus, ela é muito insegura. Outro dia eu estava numa festinha, né, um arraial do condomínio, e aí eu vi uma mulher, a gente começa a observar as pessoas, né? E ela passava assim, a postura dela era essa, sabe? Aí ela até conhecida, ela falava assim, oi, tudo bem? Parece que tá com medo, cara. Você olha e fala, meu Deus, ela deve ter tantos bloqueios que ela nem sabe. Você já começa a imaginar, sabe? É diferente, chega, não me entende? É tênue. É alguém que tem confiança em quem é, que sabe,
que chega num ambiente seguro de si. Aqui a gente entra na segunda parte, que é a comunicação não verbal. É diferente de eu chegar numa reunião, por exemplo, ou para falar com o meu cliente com um ombrinho caído assim, ó, e eu chegar com essa postura. E eu chegar utilizando gestos firmes, que enfatizam aquilo que eu estou falando, da minha expressão ser coerente com o que eu estou falando. Se eu estou falando de algo sério, eu estou falando de algo sério. Que era outro problema que eu tinha. Eu estava falando de algo sério, mas eu era tão simpática, né? Tão querida, que eu tinha que falar sempre sorrindo. Sempre com uma expressão muito leve. Mesmo quando eu estava falando de algo super sério, super importante, eu estava assim. Isso não comunicava. Não havia coerência. Então, se você está dando uma bronca no filho, tendo uma DR com o marido, explicando um projeto importante, a sua expressão tem que ser uma expressão séria e fechada. Você não está ali brincando. Imagina você falando com seu filho, filho, não pode, mamãe já falou que a mamãe não gosta que faça assim. Que moral que essa criança vai te dar, minha linda? Nenhuma. E eu queria... Agora, feche o rosto, seja firme com seu filho. Quando você está falando com a sua filha, você fala, mas você falou que é bruto, né? Mas entende que tem que ter essa coerência para tudo, Cris. Não. Senão eu falo que eu tô feliz com a cara fechada e as pessoas vão falar, não entendi. Ninguém é bruto 100% e ninguém é doce 100%, obviamente. Então eu tenho meus momentos. Aí a gente também não tá... Não estamos aqui julgando quem tem uma comunicação mais doce. Agora, há uma diferença entre ter uma comunicação doce e uma comunicação infantilizada. Exato. Pronto, você foi certeiro. Muito obrigada. É uma diferença muito grande. A minha essência é doce, ótimo. Eu conheço pessoas doces que eu adoro a comunicação dela. Agora, o grande problema é quando a comunicação ela passa a ser infantilizada. Na música, tem até um termo que ele fala quando você muda a voz. Eu não lembro. É um termo que quando você fica com a voz mais fina, que você tá cantando, enfim. Aí você falou da postura. Deixa eu dar um exemplo pra você. Isso. Você ouviu falar na Avenida Paulista? Sim. Eu moro aqui na região da Avenida Paulista e eu ando na Paulista todos os dias. Eu amo a Paulista, então eu ando nela todos os dias. E na Paulista, há um monte de nego que te aborda por um monte de questões. Enfim. E praticamente ninguém me aborda. Assim, é muito raro alguém me abordar. Por quê? Porque eu já entendi qual é a postura que eu tenho que ter para as pessoas não me abordarem. E eu uso essa postura na Paulista, porque se eu não usar, eu vou ser parado de 2 em 2 minutos. Meu Deus, perfeito esse exemplo. Eu também faço isso. Não sei nem se resolve. Mas se eu tô com medo, eu tô numa rua, alguma coisa, a minha postura não é de uma pessoa com medo, com vítima. Eu fecho a minha cara e eu vou. Não fala comigo que eu não tô boa. Não quero papo. Entende? Um exemplo bem chulo, né, Cris? Mas que faz todo sentido. Todo sentido. E quando você trouxe o lance do infantilizado, é isso. Porque existem milhares de pessoas que são doces, que são meigas, e que delícia a gente que é assim, que conecta, que chama, né? Que abraça os outros só com um olhar. Você pode ser essa pessoa, mas saiba se colocar. Saiba se impor, né, nos momentos necessários. Quer ver outra coisa que é super infantilizada, uma comunicação super menininha, Cris? Você vai falar, aí você vai ficar quebra-cabecinha, assim. Cris, eu estava pensando, a gente pode falar sobre... Ai, gente, é isso, são pequenas coisas, sabe? É um tal de pegar no cabelo, quebrar o pescocinho, tudo. Não dá, você não é uma criança. Eu demorei para compreender isso, sabe? Eu demorei para entender isso. Mas eu posso te falar que a partir do momento que a minha postura, eu passei a ser mais firme, até com os meus mentorados, isso mudou. Porque às vezes você quer agradar e aí você não tem a postura de um mentor, que muitas vezes tem que ser firme. E aí era aquela coisa muito, tá bom, não fez, tudo bem, né? Tá corrido. Não. Aí você aprende a cobrar o outro com assertividade, não precisa ser bruto, ignorante. Mas seja assertivo. Olha, vamos. Várias vezes já fiz isso com o mentorado, Cris. Não estava fazendo o que tinha que fazer, sentei e falei, olha só, nós temos mais 2, 3 encontros. A gente tem 2 opções. Ou você passa a fazer aquilo que a gente combinou para você ter resultado, porque isso é muito importante para mim, inclusive, que você tenha resultado. Ou a gente para o processo aqui, você se organiza e a gente volta a ter os nossos encontros
a partir do momento que você estiver pronto. Você tem 6 meses para que a gente possa fazer todos os encontros. O que você prefere? Em vários momentos a pessoa parou, porque eu não vou ficar me desgastando e passando toda a minha energia para aquela pessoa se ela não está fazendo a parte dela. Em outros carnavais, em outros momentos, eu simplesmente deixava a vida me levar. E a pessoa terminava aquele processo, não tinha resultado, e aí? O dinheiro dela foi jogado fora? O meu tempo, a minha energia, o resultado dela, que acaba sendo o meu também, não existia. Então eu precisei aprender a me colocar dessa forma. Foi difícil, porque a minha essência não é essa. Mas eu precisei colocar aqui, quando a gente fala de arquétipos, né? Eu tive que incluir na minha marca pessoal, o arquétipo, por exemplo, do herói. Que é aquele mais, minha filha, vai, vamos acontecer, vamos conquistar, vamos para cima, acorda para a vida, vamos. E aí eu tive que colocar. Então, por isso que eu te falo, é completamente, quando você tem consciência do poder da sua comunicação, como ela é decisiva nos teus resultados, você passa a ser intencional o tempo inteiro. Qual que é a postura que eu tenho que ter aqui nessa reunião? Qual a minha forma de falar? Será que eu ficar encostada assim na cadeira, ouvindo o povo falar, vai comunicar o quê? Agora, se eu sento, se eu estou vestida adequadamente, se eu sento de forma adequada, se eu presto atenção no que estão falando, se eu estou com o meu rosto aqui num semblante neutro, nem fechado e nem leve demais, o que eu comunico? É isso que você tem que pensar. Isso é se comunicar com estratégia de forma intencional, é sobre isso. Mas para isso você tem que ter o quê? Acesso a ter clareza desses pontos, ter clareza da importância de todos esses pontos e trabalhar isso em você. Fazer igual a usar o vício de linguagem aqui. Faz sentido, Cris? Faz total Aliás, sentido. você que está nos acompanhando, coloca aqui embaixo a cabecinha assim explodindo, ó. Se fez sentido para você, tudo que a gente falou até agora. Com certeza. Porque o que eu acho mais louco é isso, é que é simples, né, Cris? São pequenos ajustes. Uma baita aula. Uma baita aula. Eu já tô aqui pegando as coisas que eu vou implementar, porque a Juliana é realmente uma mentora de comunicação sensacional e os exemplos que ela traz, todo o conteúdo é muito bacana. Eu sou fã, então eu suspeito a dizer. Por isso que estamos aqui, né, meu amigo? Por isso que estamos aqui. Agora, ó, somos fãs um do outro. Então, estamos chegando à reta final aqui do nosso podcast de hoje. E você falou de duas partes. Falta a terceira. Como que é a terceira? Isso. O terceiro ponto. Inclusive, eu estava pensando aqui, você falando, no nosso próximo encontro, semana que vem, você vai complementar super, né, o que a gente está falando aqui hoje. Porque tem tudo a ver com comunicação também, o lance da conversão que você vai trazer. Já vale a gente deixar aqui um spoilerzinho pra galera. Exatamente. Não percam. A gente não vai converter você de religião, não. Fica tranquilo. A gente vai ensinar você a converter o lead em cliente. O contato, aquele que levantou a mão, em cliente. Olha que eu era bom em conversão, hein? Laçar. Eu era bom em conversão. Então, assim, atração e conversão também. Porque eu era ruim, sabe no quê? De vender pra quem não me conhecia. Vamos supor, chegar pra você e oferecer alguma coisa. Eu sempre fui péssimo. Mas quando eu atraio você e você vem até a mim com interesse de comprar, aí pra mim... Caiu na rede. E eu entendi isso... Sabe quando eu entendi isso? Com 14 anos de idade. Eu queria comprar um videogame novo. Eu queria comprar um videogame novo e eu falei assim... o meu padrasto não queria me dar, tal, porque ele achava que eu era muito olho grande. Eu era mesmo. Toda hora eu queria um videogame novo, toda hora eu queria uma coisa nova. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu mesmo vou me virar. E eu fui vender rifa. Mas, gente... E eu não conseguia vender a rifa porque eu tinha vergonha de oferecer. Porque assim, eu não gosto de ser incomodado, também não gosto de incomodar as pessoas. Agora, se eu faço um trabalho de atração e a pessoa vem até mim, ela chegou até mim, aí tá comigo, que aí eu perco essa... Eu perco esse preconceito, não é preconceito, essa... timidez que eu tenho de oferecer, porque a pessoa já tá querendo. É só não estragar a venda. É só seguir o fluxo natural das coisas. E tem muita gente que desvende. Né? Às vezes, esse negócio também de não querer oferecer, eu tiro por mim, assim. Comigo tinha muito a ver com a questão da insegurança também, que eu também não gosto de incomodar. Mas por quê? Aí começa a fazer pergunta, né? Pergunta é muito poderoso, né? Se a gente começa a fazer esse exercício, é incrível. Então, assim, por que eu não gosto de incomodar?
porque eu não gosto de ser incomodada. Mas por quê? Aí no meu caso era, porque se eu incomodar, eu posso ser rejeitada. E aí eu vou ser É o abandonada. Aí meu pronto, caso. aí a gente vai escavucando e a gente entende. Percebe, Cris? Às vezes para você poderia ser a mesma coisa. É a Eu mesma não quero coisa. incomodar, porque eu não quero levar um não. Porque se eu levar um não, eu entendo que eu vou ser rejeitado e eu não quero isso de novo para mim. Por Exatamente. isso que o Comunique Sua Essência, Cris, é tão poderoso, porque ele trabalha esse tripé. Ele tem a mentalidade dentro do método. Não dá para a gente achar que é só técnica de oratória. Porque o bololô mesmo, né, o negócio, tá aqui. Tá na nossa mente, né? Mas isso é assunto para outro podcast. Para outro podcast. Isso tem muita coisa. Vamos finalizar agora Vamos, com o terceiro ponto. vamos. Vamos para o terceiro ponto. Então, nós falamos de linguagem, trouxemos as informações lá, a tal da dica, o diminutivo. Cada um desses pontos eles vão interpretar, vão trazer uma percepção diferente para o outro a nosso respeito. Depois já engatamos ali na comunicação não verbal, em como isso também impacta, né, na forma como a gente é visto. E por último, a questão da nossa voz, que lembra, são aqueles 38% lá da comunicação como um todo, de como as pessoas enxergam a gente. Então, como que é esse negócio da voz? É exatamente como você fala alguma coisa. Às vezes, se você fala algo, você tem uma comunicação muito acelerada, isso pode parecer para o outro, pode passar para o outro uma insegurança ou uma ansiedade. Eu contei até numa série de lives que eu fiz na última semana, que na minha primeira venda, Cris, que eu fui oferecer meu serviço para uma escola grande de inglês em Campinas, e assim, eu falei do serviço, do que eu tinha pensado, do que eu queria entregar para eles de forma brilhante. Foi maravilhoso. Na hora, Cris, era a minha primeira venda, ou seja, eu era insegura. Eu acreditava que eu não sabia vender. Olha só, já fui desse jeito, né? Toda bugada para falar com o cliente. Na hora de falar o preço do produto, eu dei uma travada, mas foi uma travada geral, o meu corpo travou. Então, eu que estava com uma postura toda assim, posuda, de repente, automaticamente, eu dei uma leve curvadinha nos meus ombros, eu já tive uma reação de insegurança e eu fui falar o preço, falei correndo. Falei, R$2.000. Aí ele, oi? R$2.000. Eu não tive nenhuma dicção clara, R$2.000, e falei correndo. Por quê? Porque eu queria falar logo aquilo, eu queria me livrar. Nem eu acreditava que meu trabalho valia aquilo. E eu quero me livrar disso aqui. Quero falar logo isso e acabar com essa história. Porque eu estou desconfortável aqui. Eu gosto de falar que a nossa comunicação é inconsciente. Lembra aquela da essência que sai dos poros? Nem eu acreditava que eu seria capaz de entregar aquilo. Então, eu estava insegura e ansiosa. E foi exatamente essa a leitura que o meu possível cliente, teve de mim naquele momento. E perceba que foi simplesmente porque eu acelerei a minha fala naquele momento do valor. Acelerei e baixei o tom. Então, eu estava toda falando aqui, de repente eu falei R$20. Eu acelerei e eu baixei o tom e minha postura mudou. Na hora, o cérebro, a mente do meu cliente captou perigo. Ela está ansiosa. E por que ela está ansiosa? Acho que ela não está muito segura do que ela vai me entregar. Se ela não está muito segura do que ela vai me entregar, ela não está preparada para me servir. Eu não vou fechar com ela, não. É esse o raciocínio para você compreender, só que em milésimos de segundos, que o outro tem quando você age dessa forma. O simples fato de você falar correndo o valor do seu serviço ou produto já cria uma percepção na cabeça do outro. Diferente de você virar e falar, todo esse trabalho que a gente vai desenvolver, todos esses meses junto de acompanhamento, o que eu pensei que cabe muito para o que a gente vai trabalhar é um investimento, olha a palavra, a linguagem aqui, já usa, né? Um investimento de R$2.000. E aí você cala a sua boquinha e espera a pessoa falar alguma coisa. Essa é uma dica muito boa também, porque a gente se desespera. Aí a gente faz assim, é R$2.000, mas olha, você pode dividir em 12 vezes, você pode pagar no Pix, você pode pagar em 2 cartões também, até 3 cartões dá também. Quer dizer, você não deu nem tempo para a pessoa pensar, sabe, sobre aquilo. Então, falou seu preço, R$2.000. Ela vai falar alguma coisa, você fala, e com segurança. Por esse trabalho, por esse projeto que eu desenvolvi com exclusividade para vocês, o investimento hoje é de R$2.000. R$2.000, saboreia, R$2.000. E aí você cala a Apenas boca. R$2.000. É,
Ótimo, bem o vendedor, Apenas. né? Apenas R$ 2.000. Respirou, ele vai falar alguma coisa. Gostei, não gostei, vou pensar. E detalhe, você, é claro, de acordo, a gente pode negociar isso, mas você pode dividir esse valor em até 12 vezes. Você pode também, nós temos a opção de você pagar em 2 cartões, depende muito aí do. Enfim, aí você completa aquela informação. Isso é tão real, Cris, que um mentorado meu contou, ele trabalha com desenvolvimento humano, que ele falou uma vez para um cliente, ele foi dar o preço dele, era R$ 3.000. E ele falou muito rápido. Esse momento de precificar, de dar o valor, é batata, Cris. Se a pessoa tem segurança, ela dá um jeito de falar isso correndo, de baixar o tom de voz, e isso já é suficiente para o outro entender que você está inseguro. E ele conta que ele falou assim, quanto que é? Aí ele falou, acho que foi 3.000 reais. Eu sei que a pessoa entendeu que era tipo 3 de 300, 3 de 600, entendeu um valor completamente errado. Na hora de fechar, que ele viu cair na conta, ele falou, então, é que era R$ 3.000. Olha a situação desastrosa, porque você falou um negócio correndo. Não fale e se certifique. Olha, é um valor de R$ 3.000 por esses nossos 3 encontros. A gente tem um acompanhamento de 6 meses para fazer todo o desenvolvimento da sua comunicação. Então, por R$ 3.000 a gente consegue, sabe assim, fala explicado, degusta isso, saboreia as palavras. A nossa credibilidade, ela está diretamente ligada à nossa dicção. Por quê? Porque quando eu falo de forma pausada, quando eu explico as palavras, quando eu degusto essas palavras, o outro compreende o que eu estou falando. Eu não estou correndo desesperada. Então, como está a sua dicção? Você está falando rápido demais? Vou até postar um meme daqui a pouquinho de uma garotinha que ninguém entende o que ela fala. Aí eu joguei no CapCut para ver se porque tem a legenda, né? A legenda só acontece, aliás, isso é um excelente exercício. A legenda, ele só consegue legendar quando ele entende o que você fala. Se você fala muito acelerado ou com uma dicção errada, o próprio sistema, a inteligência artificial, não vai conseguir legendar aquilo. E nessa garotinha falando, de tudo que ela fala em quase 1 minuto, ele consegue entender 2 palavras. Ou seja, será que você não é essa pessoa hoje que fala, ninguém entende nada, que fala acelerado demais, ou que fala baixo demais, ninguém entende o que você está falando? Porque você pode falar baixinho, você pode ter uma voz suave, você não precisa falar firme, mas você precisa falar com precisão para os outros compreenderem o que você está falando. Então, concluindo, Cris, esse combo de comunicação verbal, comunicação não verbal, o jeito como você fala, eu quero que as pessoas entendam que, de uma vez por todas, ajustando esses detalhes da sua comunicação, elas vão conseguir ir para um outro patamar da sua vida profissional, da sua vida pessoal, tudo é a forma como você se porta. Então começa a analisar que linguagem você está usando, como que é a sua postura, treina no espelho. Se você é uma pessoa que se sente insegura, a gente consegue trabalhar isso. O que não dá é para você continuar assim. Se você chegou até nós, seja lá por qual motivo, é porque você precisava ouvir essa mensagem. Você agora tem acesso não só a essa mensagem, mas a muitas outras envolvendo a sua comunicação, o comunica que vende. Então, não tem mais desculpa para você. Que além do nosso canal, né, Cris, existem outros milhares de conteúdos de graça na internet para você se capacitar. Exatamente. Ah, não, Ju, eu quero algo mais específico. A gente consegue te ajudar com isso também. Eu sou mentora de comunicação e oratória, mas se não é o teu momento de investir nisso, que diga-se de passagem, é um dos melhores investimentos da sua vida que você possa fazer por você e pelo negócio, não tem problema. Se dedique, estude, procure conteúdo, procure trabalhar a sua habilidade de comunicação, de vendas, porque isso vai mudar os seus resultados. Muda demais. Muda demais. Demais. Eu sei porque eu vivi isso na pele. Quando eu entendi que a minha comunicação, embora comunicadora já, mas a minha comunicação no mundo dos negócios, por exemplo, ela era infantilizada, ela não estava redondinha. E era porque eu era insegura, que eu não confiava no meu taco. Quando eu tive consciência disso, eu treinei isso. Gente, é surreal. Cris, em vários outros aspectos, sabe? Até mesmo a imagem, como a imagem comunica também, né? Podemos falar sobre isso mais pra frente. O jeito que você se coloca em ordem, mulheres ou
homens. É o jeito que o outro te percebe. Sabe um exercício muito bom? Entra de qualquer jeito em uma loja. Não que isso justifique, tá, gente? Por favor. Não é que isso é o mais importante, mas é que o mundo funciona assim. As pessoas nos julgam pela nossa capa. As pessoas nos julgam pelo que elas veem. Chega de qualquer jeito, assim, meio bagunçadão numa loja, meio assim inseguro, sabe? Uma postura meio assim, e veja como vai ser o atendimento. Agora chegue com uma outra postura, em ordem, cabelinho arrumado, uma roupinha bacana, ajeitadinho, postura, cumprimente, seja educado, mas seja firme. Chegue lá como, olha, eu estou aqui para consumir, como que você vai ser tratado é completamente diferente. E isso mexe com a gente, né, Cris? A gente tem a tendência de se vitimizar. Tá vendo como é que é? Tá vendo? Mas como é que você está se portando? O que que você tá, né, no lance de energia? O que você está comunicando para o ambiente? Como é que você se enxerga? Porque se você se enxerga como um coitadinho, um inseguro, uma pessoa que, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, é óbvio. É uma lei, é uma matemática. Eu me vejo assim, o outro vai me ver assim também. E isso é tal, Cris. A gente tem essa ação e essa consciência que isso tá aí para qualquer pessoa. Para o rico bilionário e para a pessoa que não tem tanta condição. Para qualquer um, é democrático, na É verdade. democrático, é matemática, é lei universal. Lei A universal. forma como eu me vejo, a minha imagem, ela vai refletir em como o outro me vê e como o outro me respeita. Porque eu me respeito primeiro. Mas isso também é assunto para outro podcast. É outro É muito podcast. assunto. Vamos anotando. Vamos anotando, vamos trazendo mais conteúdo. Agora, encerramento, que a gente já estourou o nosso tempo um pouquinho. É verdade. Os nossos vídeos mais longos foram aqueles da nossa história, que a gente contou um pouco da nossa história. Esses vídeos aqui de conteúdo, a gente vai manter em 1 hora, para o público ficar mais engajado com a gente. Perfeito. Mas o conteúdo é tão bom que poderia ficar eu aqui amei, mais eu tempo. falar Muito sobre bom. Muito bom mesmo. E considerações finais, Ju, eu adorei, assim, um conteúdo maravilhoso, aprendi um monte com você. E eu tô fazendo esse podcast aqui por interesse mesmo, tô aprendendo com você. aí eu, eu não aí eu tô, te, né? Eu aí não eu tô te ensino umas aprendendo. coisinhas também, e a gente vai indo nessa e aproveita e ajuda todo mundo sai ganhando, todo mundo sai verdade. feliz, satisfeito, contente. Melhor coisa que a gente fez foi a gente se encontrar nessa internet e transbordar nas nossas vidas, né? Minha e sua, porque eu aprendo com você aprende comigo e a gente acaba também ajudando as pessoas com o conhecimento que a gente tem. É sobre isso. E volta pra gente. Amei falar sobre esse tema, amo, enfim, tudo que a gente fala aqui no podcast Comunica que Vende é muito, muito gostoso de falar. Como vocês viram, sempre vai ter assunto, é inesgotável falar É sobre inesgotável. isso. O melhor é que a gente sabe o quanto é um assunto necessário, né, Cris? É necessário falar sobre isso. Não tem como o Cris abriu esse nosso papo hoje. As grandes pessoas, os grandes líderes, quem se destaca nesse mundo tem uma comunicação poderosa. Não tem como fugir disso. É sobre isso, né? Eu quero agradecer esse nosso encontro maravilhoso. Um beijo para você. Lembrando que vocês podem colocar as dúvidas aqui embaixo, que a gente conversa. Se for o caso, a gente grava uma parte 2, ou a gente responde aqui embaixo mesmo. Não deixe de deixar seu comentário e sua dúvida, não. É importante. E a gente quer que você faça isso, tá? É importante pra gente. E semana que vem vamos falar de conversão. Vamos converter aí os leads em clientes. Vamos melhorar essa conversão. E é um complemento da aula de hoje, viu? Tá tudo interligado. Com certeza. Aprender, já vai aplicando isso ao longo da semana para estar preparado para a semana que vem com o Cris. É isso aí. Beijo, querido. Vamos nessa. Um beijo, até semana que vem com mais um Comunica que Vende, o podcast do empreendedor que quer vender, quer crescer e quer se comunicar melhor. É isso. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Até.